Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em vosso coração. Mais uma vez, eu, Pastor Medeiro, vos trago mais um esboço de pregação. Se você entrou nesse canal, nesse vídeo, você está procurando sobre um esboço sobre o profeta Isaías, lá no capítulo 6, a chamada do profeta Isaías. Então você entrou no vídeo certo. Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aquela curtida, compartilhe esse vídeo e deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Tenho certeza que esse esboço aqui com 4 tópicos bem objetivos vai ajudar a acrescentar aí no sermão que você está montando aí, tá bom? Vamos então diretamente para a tela do nosso computador. Bom, vindo para a tela do nosso computador, tema da mensagem, o chamado de Deus e a resposta do servo, baseado em Isaías capítulo 6, versículo do 1 até o versículo de número 8. Depois você lê aí com paciência. Introdução, todos nós, em algum momento da vida, somos chamados por Deus para cumprir um propósito. O capítulo 6 de Isaías nos revela como o profeta teve uma visão grandiosa de Deus e a partir dela entendeu o seu papel diante do Senhor. Essa experiência transformadora nos ensina como devemos reagir quando somos confrontados com a santidade de Deus e o chamado divino. Um pequeno contexto histórico aí para te ajudar. Isaías começou o seu ministério no final do reinado de Uzias, um rei que trouxe prosperidade, mas que no final da vida caiu em pecado. Lá em 2 Crônicas 26 ao 16 ao 21, você lê depois aí. O povo de Judá estava em crise política, moral e espiritual. Exatamente como está acontecendo nos dias de hoje. Era um tempo de incertezas e decadência, o que exigia profetas que proclamassem a verdade e chamassem a santidade. É nesse ambiente que Isaías recebe sua visão e é comissionado por Deus. Olha só que interessante, né? O contexto onde o profeta é chamado por Deus e aceita ali ser chamado por Deus. Deus precisava de profeta naquele contexto histórico, exatamente como está acontecendo nos dias atuais. Precisamos de homens, de profetas de Deus para esta nação. Vamos então para o primeiro ponto desse esboço. Ponto de número 1. A visão da santidade de Deus a partir do versículo 1 ao versículo de número 4. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O templo encheu-se de fumaça, e os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Olha só, antes de servir a Deus, precisamos ter uma visão correta de quem Deus é. Um Deus santo, majestoso e soberano. Foi o que Isaías viu, né? Qual é a lição espiritual? Devemos viver uma vida de santidade ao Senhor, pois Ele é santo. Em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta passagem enfatiza a importância de buscar a paz e a santidade para estar em comunhão com Deus. Então o profeta Isaías ele teve uma visão do Senhor assentado sobre o alto e sublime trono e viu os serafins dizendo, clamando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então Isaías vê a santidade de Deus. Isso nos revela que antes de nós servirmos ao Senhor, precisamos, no mínimo, conhecer que Deus é soberano, conhecer a santidade de Deus. E quando eu conheço e aproximo da santidade de Deus, eu também procuro me santificar. Precisamos primeiramente nos santificar diante do Senhor para sermos úteis em tuas mãos, sermos profeta para esta nação. Tá bom? Vamos para o segundo tópico então. Ponto de número 2. O reconhecimento da própria condição. Está lá no versículo 5, Isaías vai reconhecer isso aí. Isaías reconheceu sua impureza. Quando ele diz assim: ai de mim, estou perdido. Ele entendeu que sua santidade era nada diante da glória de Deus. Olha a lição pessoal para nós, irmãos. O encontro real com Deus nos leva a reconhecer nossas falhas e dependência dele. Olha o que Paulo escreve em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este versículo é um ponto central na mensagem de Paulo sobre a salvação. Ele declara que todos os seres humanos, sem exceção, estão em estado de pecado e afastados de Deus. A consequência do pecado é a desgraça espiritual, a distância da glória e da presença de Deus. Então Isaías, nessa visão, reconhece a sua dependência de Deus, reconhece o seu pecado, diz: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então é importante, antes de uma chamada, devemos reconhecer primeiramente, reconhecer que
que nós não somos nada perante Deus. A santidade do Senhor nos faz reconhecer as nossas falhas. A santidade do Senhor nos faz reconhecer que não somos nada perante a presença do nosso Deus. Então temos que nos santificarmos e nos purificarmos a cada dia mais, ter uma vida de santificação. Vamos partir então para o terceiro tópico, lembrando que você pode acrescentar aí, tá bom? Isso aqui é apenas para te ajudar aí, melhorar aí o seu esboço. Ponto de número 3. A purificação pelo fogo do altar, versículo 6 ao versículo de número 7. Um dos serafins tocou os lábios de Isaías com uma brasa viva, purificando-o. Isso simboliza o perdão e a capacitação divina para o serviço. Olha a lição espiritual. Deus não nos chama porque somos perfeitos, mas Ele nos purifica para que possamos servi-lo. 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este versículo enfatiza a importância da confissão dos pecados para alcançar o perdão e a purificação de Deus. Então, a purificação ali onde o profeta Isaías foi purificado com aquela brasa tirada, com uma tenaz tirada sobre o altar por um anjo, tocou os seus lábios e naquele exato momento, seus lábios foram purificados. Ou seja, a santidade de Deus acaba nos purificando. Quando a gente reconhece, a gente confessa e deixa, recebemos o perdão de Deus, recebemos a misericórdia de nosso Deus. Que possamos todos os dias confessarmos diante do nosso Deus para estarmos prontos, dispostos para sermos um profeta para esta nação. Vamos partir então para o quarto e último tópico desse esboço. Número 4. A disponibilidade para a missão. Está lá no verso 8. Após ser purificado, Isaías ouviu a voz do Senhor, dizendo: a quem enviarei? Sua resposta foi imediata: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a lição pessoal? Quando somos tocados por Deus, nossa resposta deve ser de prontidão e entrega total. Olha o que diz em Mateus 28, versículo 19 ao 20. Também conhecido como a Grande Comissão. É um trecho do Evangelho de Mateus que descreve a ordem de Jesus aos seus discípulos para irem fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que Jesus havia ordenado. Jesus também promete que estará sempre com eles até o fim dos tempos. Olha só então a disponibilidade para a missão. Após Isaías ser purificado pelo Senhor, através do anjo com aquela brasa, a pergunta vem: e agora, a quem enviarei quem há de ir por nós? Ele responde: eis-me aqui, imediatamente envia-me a mim. Olha só, quando somos purificados, temos esse encontro com Deus que nos chamou e tem nos chamado, nós temos que estar prontos para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que eu e você estamos prontos para responder o chamado de Deus? Então é preciso conhecer a sua santidade, é preciso nos purificar, confessarmos, estamos prontos para dizer sim para Deus. Amém? Vamos então para a conclusão? Conclusão. Isaías nos mostra o caminho que todo servo de Deus deve trilhar. Contemplar a santidade de Deus, reconhecer sua condição pecadora, ser purificado e atender prontamente ao chamado. Hoje Deus continua a chamar homens e mulheres dispostos a dizer: eis-me aqui. Que cada um de nós tenha a coragem e a fé de responder como Isaías, colocando nossa vida nas mãos do Senhor para cumprir sua vontade. Glória a Deus. Amém, querido? Faça o bom uso desse esboço, acrescenta aí na sua mensagem sobre Isaías, tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente. Amém? Deus abençoe. Até o próximo esboço bíblico, claro, se Deus permitir. Um forte abraço. Até o próximo esboço bíblico.